pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, acontece algumas coisas no Brasil que a gente fica meio indignado, inclusive o caso da justiça, que não bota esses ladrões na cadeia, não põe. Veja bem o caso do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que inclusive está sendo investigado pela Polícia Federal, que ele está destinando recursos públicos naquela tal de emendas parlamentares, mesmo sem exercer o mandato no Congresso Nacional. Quer dizer, ele não é deputado e também não é senador. E como ele tem acesso a essas emendas parlamentares? A Polícia Federal está investigando, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, já determinou a suspensão dessas emendas parlamentares e também já bloqueou 119,2 milhões da conta do Valdemar da Costa Neto. Por quê? Porque o Valdemar da Costa Neto está metendo a mão na grana. E sabe quem é contra essas investigações? Que inclusive saiu aí na internet declarações nas redes sociais todas, inclusive, declarações do senador Flávio Bolsonaro, que ele é contra essas investigações da Polícia Federal sobre o Valdemar da Costa Neto. Quer dizer, o Valdemar da Costa Neto pode meter a mão na grana que não acontece nada, inclusive nem a imprensa está dando. A imprensa deu lá um pouquinho, acabou. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro também está envolvido. Agora, não é só o Valdemar da Costa Neto. Não é. Tem também um outro que também não é nada, não é senador nem deputado, nada. Inclusive foi cassado quando era deputado, presidente da mesa, presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha também está sendo investigado pela Polícia Federal porque está metendo a mão na grana nessas emendas parlamentares. Como que esse pessoal, que não é parlamentar, tem acesso a essas emendas parlamentares? Lógico que tem ajuda de funcionários, aqueles funcionários laranja, eles queimam a mão do funcionário e o funcionário libera para eles. Que inclusive tem até gravações. Tem gravações. Agora, por que a polícia, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, a PGR, não pede a prisão preventiva desse pessoal que está metendo a mão na grana? Que inclusive é o caso do Flávio Bolsonaro. Porque o Supremo Tribunal Federal, lá o André Mendonça,
não pede investigações, entendeu? E busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro. Agora, o André Mendonça, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está blindando o Flávio Bolsonaro e todos aqueles que são bolsonaristas. Porque sabe o que ele pediu esses dias? Mais uma investigação para o filho do Lula, que já foi investigado 3 vezes e a Polícia Federal não encontrou absolutamente nenhuma prova que ele está envolvido nessa grana do INSS. Agora, a Polícia Federal encontrou. E o ministro do Supremo Tribunal Federal também já sabe que o Valdemar da Costa Neto meteu a mão na grana nessas emendas parlamentares. E também sabe que o Eduardo Cunha também meteu a mão na grana dessas emendas parlamentares. Agora, por que os deputados têm acesso a essa grana? Essa grana é do Poder Executivo, não do Legislativo. O Poder Executivo é que mexe com a grana. Agora, por que essa mamata toda para esses deputados meterem a mão na grana? E isso foi abertura lá do governo genocida Bolsonaro. Que os deputados falavam que essas emendas parlamentares deveriam ser secretas, que era na época. Ninguém sabia para onde ia a grana. Agora, a Polícia Federal está investigando e está chegando a pessoas que não são parlamentares, que também metem a mão na grana nessas emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal tem que acabar com essa farra. Inclusive, tem deputados que já foram até condenados. Porque o prefeito de uma cidade denunciou que eles estavam com a grana. Eles pegavam a grana e davam uma parte para o prefeito e a outra parte eles botavam no bolso. É a mesma coisa desse tal de Valdemar da Costa Neto e esse tal de Eduardo Cunha, que inclusive já foi caçado por corrupção. Foi caçado. Foi para a cadeia, porque é corrupto. Quer dizer, ladrão, né? É ladrão. É o fim da picada. Tem que colocar normas nisso e acabar com essa mamata desse pessoal meter a mão na grana do contribuinte. Não vê o caso aí do Banco Master, do Vocaro, que os governadores e prefeitos davam grana dos funcionários públicos para o Vocaro, para eles terem uma parte. Você não veja bem, o Flávio Bolsonaro, só com aquela desculpinha de o filme do papai, levou mais de 150 milhões
e não acontece nada. O Supremo Tribunal Federal, que deveria tomar uma providência, inclusive no caso do Valdemar da Costa Neto, do Eduardo Cunha e também do Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro, inclusive agora, ele não ficou contente com todas essas tramóias que ele faz parte para pegar grana. Inclusive o caso das rachadinhas, ele colocou como vice na chapa dele um estuprador. Mas eu não vou nem falar do estuprador. Eu vou falar do Valdemar da Costa Neto, que já deveria ter voltado para a cadeia. Porque ele já foi para a cadeia uma vez por roubar a população. E eu não entendo por que o Supremo Tribunal Federal, o ministro, inclusive Flávio Dino, não pede a prisão preventiva do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Partido dos Ladrões. É até PL, Partido dos Ladrões. É o fim da picada. Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa bandidagem de extrema-direita que está acontecendo no Brasil. Porque eles querem fazer do Brasil um país miserável. Não viu a declaração do Flávio Bolsonaro, que diz que se ganhar a eleição vai dar para os Estados Unidos toda a riqueza do Brasil, que é justamente para o povo ficar na miséria. É o fim da picada. Pessoal, fico por aqui, mas inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui e um tchau.